Bom, gente, mais um episódio do nosso podcast Empreendedores do Paraná feito para você. E hoje tem um convidado especial e esse cara aqui, eu vou chamar ele de professor, eu vou chamar ele de amigo, vou chamar de você, porque eu acho que é um pouco disso que ele trata quando nós vamos falar de ser humano, pessoas. Esse cara que em algum momento deixou a parte executiva, né, da vida, do trabalho, para se dedicar ao ser humano e às pessoas, ao desenvolvimento pessoal. Então, se você é um investidor, você tem uma empresa, você sonha em ter o seu próprio negócio e quer conhecer o processo para ter sucesso, saiba que, antes de tudo, você tem que aprender a lidar com pessoas, em todos os sentidos, para que aí você, em todos os seus negócios, possa fazer sucesso. E eu estou aqui com o professor, o nosso amigo, o nosso treinador, o executivo, mas, antes de qualquer coisa, o Cleberson Chita. Tudo bem, Chita? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez, Empreendedores do Paraná, Chita. Poxa, muito obrigado aos ouvintes e aos telespectadores. É um prazer estar com vocês, uma alegria muito grande ter recebido esse convite, Carlos. Que legal. Olha, e esse convite ele não é um convite pequeno, não. Na verdade, o Cleberson está fazendo, né, alguns desenvolvimentos com a nossa liderança, né? A liderança da Associação Comercial também. Mas assim, ó, e por que eu estou falando disso? Porque se a Associação Comercial do Paraná, que tem grandes empresários, grandes executivos, né, está buscando melhorar todos os dias o seu núcleo de trabalho, os seus líderes, os seus liderados, é porque você também tem que prestar atenção nesse olhar, né? Se você ainda tem uma empresa, você tem colaboradores, então ou você ou não, você e os colaboradores precisam estar sempre se preparando. Cleberson, antes já falei do que você faz e o que você vai falar aqui, mas fala quem é você, né? Da onde veio o Cleberson. Já estou sabendo aí que ele, a nível de 7º grau, ele tem um primo famoso, que foi jogador do Napoli, né? Ou seja, vamos brincar aqui, mas é italiano, né? Um nome italiano, né? Isso. A minha história começa lá com os imigrantes italianos e portugueses. Eu acho que é o primeiro ponto importante porque a gente vai falar, né? A nossa história começa muito antes dos nossos pais. Aí depois meus pais se conheceram, aí uns 60 anos atrás, e eu nasci em Santo André, São Paulo, juntamente com o irmão, e viemos para cá, eu tinha 9 anos de idade, então eu sou muito mais curitibano, onde aqui resido, do que paulista. E aí fui estudando em escola de educação básica, já no ensino médio descobri de fato não a minha profissão, a minha vocação, que é um pouco do universo que nós vamos conversar hoje, né? E descobri que eu queria, desde pequeno, ali aos 15, 16 anos, trabalhar como educador. E aí fui forjando nisso, Carlos. Fui estudar, a minha primeira formação é cultura religiosa. Legal. Depois eu fui para a área da pedagogia, para me profissionalizar e conhecer mais a atuação do educador na vida do estudante, né? E aí eu fui me pós-graduando em cultura de desenvolvimento organizacional, depois metodologia do ensino, fiz mestrado na área de administração e estou concluindo, se Deus quiser, meu doutorado ainda esse mês em administração, mais focadamente na área de estratégias e organizações. Tenho uma filha de 10 anos que me ensinou mais do que eu, tanto quanto todos os professores que passaram pela minha vida e alunos também. A Manuela, sou casado com a Alessandra há 17 anos e estou seguindo a minha vida aí trabalhando com gente. Que legal, gente. Olha, bom, na verdade, o Cleberson, o Chita, como ele é conhecido, né? Na verdade, ele pincelou algo que é muito importante na vida das pessoas e hoje eu vou começar perguntando para você, né? Você falou de filhos, família, história, né? Ou seja, todos nós temos a nossa história. Mas você usou 2 palavras importantes, profissão ou vocação, né? Exato. Ou seja, muito legal essas 2 palavras, hein? Dá um tema de um treinamento, né? Profissão ou vocação? Que tal você fazer da sua vocação a sua profissão? Talvez aí, né? Então, fazendo essa mistura toda, qual a importância para eu ter uma vida equilibrada no meu trabalho? Nós estamos aqui no Empreendedores do Paraná, estamos falando para muitos empreendedores, né, para muitos empresários, executivos também, mas pessoas que também sonham em ter seu próprio negócio. Qual o equilíbrio
pelo que eu entendi, o teu equilíbrio familiar, o teu tripé familiar, a esposa, a filha, e quando você fala da filha te ensinar muito mais do que os professores que também passaram pela sua vida, né? O que é isso? Né? E o que nós precisamos para avançar nos outros aspectos profissionais da vida e social, né? Sim, sim. Eu costumo dizer, Carlos, quando a gente trabalha propósito e projeto de vida, num dos módulos lá de desenvolvimento de liderança, que a gente tem que olhar para 10 grandes dimensões da vida, né? A gente absolutiza demais a carreira, a vocação, o sucesso profissional, quando na verdade ela é muito importante, mas ele está contido naquilo que a gente chama de vida. Então, uma das dimensões de toda pessoa humana é a dimensão profissional, mas existem outras áreas, como você bem colocou, a área familiar, a área de lazer, a área intelectual, a área emocional tão requerida pós-pandemia, isso ganhou um boom, né? Inteligência emocional. Então, existem várias dimensões constituintes. Claro que em certos momentos da vida, a gente dá mais atenção em detrimento a outras. Se a gente está estudando em quaisquer áreas, né? Seja no curso técnico, seja na graduação, pós-graduação, sei lá, a gente está estudando, a gente está tendo um foco muito maior à profissão do que as outras dimensões. Contudo, o que mais a gente advoga para as pessoas, elas terem consciência de que essas dimensões são constituintes dela e que tem de ser consciente essa escolha de eu abrir mão de outras dimensões para olhar só profissional momentaneamente. Mas não poder esquecer de que eu tenho que dar atenção à minha família, aos meus amigos, ao meu entorno, ao meu ócio, ao meu lazer, que é muito importante, a dimensão física, que é como eu estou cuidando do meu sono, daquilo que eu como, de um bom vinho que eu tome, né? Então, olhar essas dimensões como constituintes do ser humano e necessárias para a gente, para se ter equilíbrio, é necessário dar atenção a cada uma delas, né? Então, se a gente fosse dar uma nota de 0 a 10, a dimensão física, como atenção eu estou dando à minha questão física, como eu como, durmo, como eu cuido da minha saúde. De 0 a 10, a atenção familiar. De 0 a 10, a questão profissional. Então, dando essas notas, mais ou menos eu tenho uma média de como eu tenho vivido a minha vida de maneira ou equilibrada ou desequilibrada. E, novamente falando, importante eu ter consciência de que às vezes a gente está nesse momento dando atenção a uma em detrimento à outra, mas eu não posso deixar de considerar que eu tenho que olhar para as outras para que eu tenha uma vida mais leve, mais equilibrada e para que a gente viva de uma maneira com mais qualidade, né? Qualidade. Então, isso é viver de uma forma de viver todos os pontos da vida com equilíbrio. Quem não olha, você está me dizendo, quem não olha para esses pontos com um pouco mais de atenção, tende a ter sucesso na área escolhida e muitos outros fracassos em outras pequenas várias áreas. Isso. Você vê um exemplo, Carlos, muito legal que você tocou no assunto. 2 exemplos. Uma vez eu estava dando um curso de treinamento para os executivos de uma grande editora aqui do Brasil. E nesse curso, lá pelas tantas, uma executiva olhou para mim e disse: eu estou me dando conta que faz 4 anos que eu estou vivendo à base de remédios. Não que eu seja contra remédio, não que eu seja contra a ciência. Mas veja, por conta do meu estresse de trabalho, por conta do meu estresse emocional, por conta do estresse de eu não dar atenção à minha família e só focar no meu trabalho em busca das metas, superar as metas que são importantes e não só, acho que ficou claro o que eu estou dizendo. Sim. Eu estou deixando de cuidar de mim. Eu estou deixando de olhar para minha família, estou deixando de olhar para o meu eu, então estou focando extremamente estou deixando de focar na minha saúde física, mental e espiritual. E um outro exemplo que me fugiu agora, contando para você, bom, enfim, é um pouco disso, para a gente ter equilíbrio, é preciso atenção e cuidado a essas dimensões. É bem importante, porque nós temos uma leva, antes de pandemia, a gente só não falava, mas a gente sabe, e lógico que o professor Chita sabe, que a doença mental era muito maior do que hoje. Pós-pandemia, se agravou pela situação passada. Nós tivemos problemas emocionais grandiosos por conta das percas que a pandemia nos proporcionou. Em contrapartida,
uma atenção especial no Viva o Agora, né? Mas Viva o Agora, que também, na minha opinião, Kleber, gerou um risco. Porque tem muita gente vivendo agora, esquecendo também de planejar o futuro de novo, de plantar o futuro. Porque tem uma leva de pessoas, de executivos e de pessoas que nem passaram pela escola e estão começando os seus negócios, falando, cara, para que eu vou criar uma empresa hoje? Sendo que eu não sei como é que vai ser amanhã, né? E as pessoas me corrijam, tá? Porque eu tô aqui aprendendo contigo. Mas o presente, ele é o futuro. Hoje foi um futuro do ontem que eu planejei. Para eu viver o meu presente, como é que eu tenho que agir, Kleberson? Captei vossa mensagem, cara. Eu lembrei, querido, Eu também. um outro executivo falou assim, puxa, eu penso em metas a curto, médio e longo prazo para minha organização. Sim. Mas eu não penso em metas a curto, médio e longo prazo para minha vida. Perfeito. Isso quem falou foi o CEO da empresa na qual eu estava trabalhando o desenvolvimento. Então ele falou assim, eu quero um programa que as pessoas possam pensar no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, porque se pensa em metas e muito bem pensadas as metas aqui, mas eles não pensam para a própria vida deles. Então é isso. Olhar que por trás do crachá, e vindo ao encontro da tua pergunta, por trás do crachá, por trás daquele cargo, independente se eu sou analista, se eu sou jovem aprendiz, se eu sou presidente, se eu sou gestor empresário, existe um ser humano que precisa ser cuidado. E se esse ser humano não se cuida, a empresa ela vai ruir. Não tem jeito. Não tem jeito de ficar em pé. Porque a gente é humano. Isso é o que antecede o gestor ou cargo que a gente ocupa. E você bem coloca, Carlos, que antes da pandemia a gente não olhava muito para isso, não. E olha, no melhor sentido, eu quero colocar aqui, espero ser bem interpretado por todos. Se é que a gente possa dizer que a pandemia trouxe alguns aprendizados, a gente pôde aprender muito com ela, foi isso. A gente é ser humano, a gente precisa se cuidar. E por que a gente não dava atenção à dimensão comportamental? Eu costumo dizer isso. Porque a questão comportamental não sangra. Então a gente abria a mão, não, vamos dar conta dos resultados, da meta, espreme, todo mundo é prego, eu vou bater com um martelo, é carnificina. Então é muito importante. Verdade. Antes da pandemia estava bem isso que você falou agora, tava nós todos estávamos vivendo todos no limite, né? No limite da busca do resultado, né? E nós estávamos robotizados a ter que ser eficiente a todo instante, né? Quando veio a pandemia, e eu posso te defender na tua preocupação, é porque eu também tive perdas, eu perdi meu pai e minha mãe em uma semana durante a pandemia. E eu também falo que a pandemia trouxe muitos benefícios. Aí, como é que você fala que trouxe benefícios? Você perdeu teu pai e tua mãe, eu perdi meu pai, minha mãe e minha tia na mesma semana. Nossa. Aí, como é que alguém pode enxergar um benefício como esse, Kleber? Diz pra mim, né? Aí eu te pergunto, como é que pode enxergar? Mas o benefício que teve é que as pessoas começaram, quando eu falo porque nós, né? Nós começamos a olhar mais para o convívio. E aquela coisa do convívio, vou fazer uma pergunta agora. Nós nos obrigamos a ficar dentro de casa, né? Todo mundo falava que tinha uma leva de separação porque o marido não conhecia a esposa porque ele saía de manhã e a esposa saía de tarde para trabalhar, voltava e não se encontrava direito. Aí o casamento durava. Mas também nós tivemos muito mais consertos e acertos e recomeços por conta disso. Sem sombra de dúvida. Não é por menos que os casamentos estão aumentando ao longo dos últimos anos, né? Esse desejo de ter um companheiro, uma companheira tem aumentado, e é isso. A gente veio para viver em comunidade, para a gente ser melhor pelas pessoas nas quais a gente convive, né? Você tocou num ponto fundamental e eu quero usar como metáfora. A gente voltou para dentro de casa. A gente voltou para dentro da... Perfeito. E aí, foram meses difíceis, dolorosos, porém altamente necessários para a gente ver o que é essencial na nossa vida. O que a gente quer gastar na nossa vida? Então, muita gente começou a pedir demissão dos empregos. Hoje, o salário não segura mais só as pessoas. É o bem-estar de relacionamento. Também é o benefício, não vamos ser hipócritas de dizer isso. Também é o salário, mas não é só. É um conjunto de coisas. É o relacionamento com os colegas. É eu poder estar com a minha filha no dia dos pais, que a escola coloca, às vezes, às 14h30 da tarde,
né? E eu tenho esse gelado. Ou às 9 da manhã, né, amor? Né? Fica uma Joguei bola com meu filho hoje na escolinha de futebol dele e eu quase tinha esquecido, menino. Mas você vê que é importante, quer dizer, o essencial da nossa vida são os nossos filhos. Sim. Só que a gente fala, não posso ir porque eu tenho que ficar no meu trabalho. Então a gente tem que começar a equilibrar as coisas. Não é a política do ou o trabalho, ou meus filhos. É o e. É possível conciliar? É possível. Porque assim, eu vou falar um negócio sério aqui nesse universo brilhante da ACP. O trabalho espera, os nossos filhos não. Perfeito. A nossa vida não espera. Você perdeu o pai e mãe, eu tive essa experiência de perder meu pai e minha mãe num ano, né, no ano de 2016, numa diferença de 8 meses e meio. E são essas coisas, são presentes para nós, no presente, que indicam, gaste a tua vida em que faz sentido. É isso. Qual o propósito? Para que tudo isso que a gente faz? Porque tem gente e tem empresa que é tão pobre, mas tão miserável que só tem dinheiro. É isso aí, é verdade. Né? Boa, falou tudo. E quando você fala de presente, de fato, você sabe que nós temos uma amiga de trabalho, uma colaboradora, que falou para minha esposa assim, né? Ela também tem 2 filhos, uma filha está no Canadá, o outro já foi embora para Joinville fazer um trabalho numa grande empresa, a maior empresa de venda de computadores do Brasil. Hoje ele é um dos TIs dessa empresa, né? E aí ela saiu com as nossas filhas, tal. Por acaso, um dia saiu com as nossas filhas do trabalho, porque elas trabalham juntas. Daí elas terminou o trabalho, que 3, 4 horas da tarde, foram num shopping passear. Assim, aquela bobeira, né? E aí durante a semana ela encontrou minha esposa e ela chorando falava assim, saia com as tuas filhas mais vezes. Porque eu não fiz isso com as minhas e hoje eu não as tenho. E é fato, os filhos não esperam, eles crescem muito rápido. Quando a gente piscou, as coisas já foram. Quando piscou, nós crescemos e nós esquecemos de tomar aquele café com o pai, com a mãe, né? Eu, modéstia à parte falando, eu não tenho esse problema porque eu vivi muito isso. Nós tivemos uma família muito, muito unida, então eu não tenho essa falta. Eu tenho a saudade. Agora, pior que a dor da saudade é a dor de você ficar que você poderia ter feito algo a mais. Isso não tem cura. Kleber. Em um dos módulos dos treinamentos que a gente tem feito, a gente traz a experiência do Roberto Chiniachik, grande escritor na área de comportamento, né? E ele, numa das fases de formação dele como médico, ele fez a residência, como todo médico tem de fazer. E ele ia gastar seu tempo de residência no Hospital das Clínicas de São Paulo, que é gigante, acho que é o maior da América Latina, que eu me lembro. E ele dizia que nenhum paciente terminal puxava ele pela camisa e dizia, doutor, eu preciso investir em bolsa de valores, eu preciso comprar um carro, eu preciso pagar as minhas contas. Diz que todos os pacientes em fase terminal puxava ele pela gola da camisa e dizia, doutor, eu preciso realizar um monte de coisas ainda que não realizei, preciso pedir perdão aqui, eu não pedi, eu preciso sentir o calor da mãozinha da minha filha no meu rosto. E eu não fiz isso. Então, pode ser tarde. A gente não quer ser fatalista e dizer assim, aproveitar a vida porque ela vai embora. Mas é aproveitar a vida porque a gente tem ela agora. A minha vida começa aqui. É aqui, nesse momento agora. Então, o passado já se foi, é importante para aprendizados. O futuro, ele é uma fantasia. Não sabemos se ele vai existir, mas isso não significa, e resgatando a tua pergunta que eu não respondi, que no dia de hoje não precisa planejar. A gente precisa viver, planejar, e como dizia a Renata Portela, uma grande gestora e líder que passou pela minha vida, um grãozinho de areia por dia. Todos os dias um grãozinho de areia de maneira constante, em busca do propósito, do teu sentido, do legado. Qual o legado que a gente vai deixar? Qual o legado que a gente vai deixar? Importante, isso tem tudo a ver com a associação comercial também, e qual o legado. Agora, por falar em legado, aproveitando todo esse gancho que você acabou de me dar, você foi executivo de uma grande organização, né? Sim. Tá, pode até falar de qual foi, né? Mas assim, jogou pra cima. Não foi assim um jogar para cima, mas foi uma virada de chave, uma transição, um tombamento que eu falo, né? Eu trabalhei no mundo da educação muito fortemente durante
quase 3 décadas da minha vida. Hoje eu tenho 47, 48, nem me lembro mais. Você sabe que eu tô nessa fase de não lembrar se é 47, 48? Eu pergunto em casa, eu tô 47 ou 48? E eu também tô nessa dúvida, porque eu também tenho 47 ou 48. Chega perto do aniversário, ainda a gente fica sei lá nem cá. Deixa assim. Mas tô com o espírito de 20, fala feio. A gente tem esse negócio que fica com a gente. E aí trabalhei na área de educação, fiquei nos últimos 12 anos trabalhando como executivo em organizações diferentes. E sempre na educação, eu gosto de trabalhar com gente, desenvolver gente. Mas uma das minhas paixões é trabalhar com a questão de propósito, né? E eu tenho um propósito de vida que é trabalhar no desenvolvimento das pessoas para que elas transformem organizações. E a gente, consequentemente, transforma e deixa a sociedade melhor, para dizer, essa casa que é comum a nós todos. E eu sempre tinha isso comigo, né? Trabalhava para as organizações, para os outros. Não significa que amanhã eu não possa trabalhar. Claro. Mas nesse sentido de vida, eu queria, no momento, parar e trabalhar com um eu SA. Trabalhando como alguém que possa desenvolver pessoas nos mais diversos aspectos, né? Pessoais e profissionais, para que essas organizações fossem meios de a gente conviver e tornar a sociedade melhor. Porque a gente olha a organização, falando em propósito, a gente tem propósito pessoal e as organizações devem ter seus propósitos que não fiquem ali só num quadrinho na parede, né? Mas sejam ouvidos. E que as organizações comecem a pensar, né, para além da maximização do lucro, que é importante para pagar várias coisas, inclusive o salário de todos, qual é o legado que ela está deixando? A gente não fala mais em resultado das empresas, isso já se foi. As empresas, elas impactam a sociedade. Né? Elas não trazem resultado, elas impactam. Consequentemente, elas trazem resultado. Qual é o impacto social que eu estou causando? Qual é o impacto de governança que eu estou causando no meu entorno? Qual é o impacto no meio ambiente, né, que a gente está vivendo? E ESG que está falando bastante hoje sobre isso. Exatamente. Que é buscar essa governança, esse cuidado, né? É a empresa ter cuidado com quem é o seu colaborador, mas ao mesmo tempo a recíproca é verdadeira. O colaborador também tem que ter cuidado com a organização, porque eu sempre falo assim, nem todo mundo pode, não é que não, todo mundo pode abrir um CNPJ, mas nem todo mundo sabe tocar um CNPJ, né? E agora, se muitos não sabem, se você não tem condições, porque não sabe, porque não tem tempo de aprender, não faça sem saber. Então seja o melhor empreendedor no CNPJ do outro, né? Seja dedicado, né? Seja fiel, né? E seja grato. Acho que gratidão, acho que todos nós temos que ter em todo lugar que passamos. Porque a gente não perde em lugar nenhum que a gente passa. A gente sempre aprende, né? Então, isso é muito importante. Agora, fechando o nosso raciocínio, falando dessa coisa muito legal que a gente falou, a gente fez uma mistura muito gostosa, mas eu acho que a gente está falando do que o mundo está vivendo hoje, né? Tá todo mundo muitos querendo trabalhar em casa, outros querendo sair de casa para trabalhar na rua, porque não aguenta ficar em casa, virou aquela coisa. As pessoas começaram a aprender a dar importância tá em casa é legal, mas tá no trabalho agora também tá legal, né? Também é legal. E essa coisa do não ou, é o que todo mundo tá buscando viver, mas não sabe ainda. Tem muita gente que pegou o pós-pandemia colocando ou. Não, isso aqui para mim é ou. Ou é isso, ou é isso. E está prejudicando. Então as pessoas estão perdidas, Cleberson. Não sei se eu estou errado no que eu estou falando. Estão perdidas. Existe um monte de treinadores por aí, né? Mas eu vou fazer aqui uma como é que chama aquela casinha? Dois asteriscos aqui. Isso. É o 2 asteriscos aqui. Eu vou fazer uns 2 asteriscos. As aspas aqui. O teacher está aqui, o professor está aqui, né? As aspas. Na verdade, as pessoas... tem poucos treinadores com brilho nos olhos com pessoas, né? E hoje eu vou falar de você. O teu brilho nos olhos é muito forte, né? E isso reflete o porquê você está aqui hoje também e o porquê as pessoas queriam que você estivesse aqui hoje. Mas o teu brilho nos olhos de falar de pessoas, de transformar a vida das pessoas é grande, né? Porque nós temos muito plantador, né? Só jogando semente, mas não cuidando de semente. E quando a gente treina, Cleberson, é mais do que jogar semente, é cuidar. Porque a tua forma que você ensina é um ensino com cuidado.
Porque as pessoas... Aquilo é uma semente que você está plantando como treinador de pessoas, desenvolvedor de pessoas. Qual a importância do desenvolvimento de um líder de organização, de uma empresa, para um líder que dentro de casa, por exemplo, ela é igual, ela é parecida? Qual a importância da gente ter isso, para a gente ter esse equilíbrio nas duas pontas? Porque você falou da pandemia. A pandemia ensinou a gente voltar para casa. Mas o trabalho nos ensina a sair de casa para buscar. Eu vou para o trabalho buscar o meu soldo, os meus sonhos, porque é para minha família que eu saio buscar e volto para ela, né? Qual a importância desse treinamento, esse desenvolvimento pessoal para que eu tenha esse sucesso? Eu penso assim, Carlos, que todos nós temos possibilidades da gente se desenvolver. Tem um pesquisador chamado Lombardo e vários outros juntos que eles falam da teoria do desenvolvimento e fala que a gente aprende a se desenvolver no 70-20-10. 10% do nosso desenvolvimento ele se tem de maneira formal. É um livro que eu leio, um curso que eu faço, um podcast que eu ouço, eu vejo, uma apostila que eu leio, uma graduação que eu vou fazer. Então, 10% do nosso desenvolvimento está nisso, aprendizado formal. 20% é em cima de trocas de pessoas. Essa que a gente está fazendo aqui é uma troca de experiências. Você tem experiências de vida, por mais que a gente tenha a mesma idade, sim, ou se fosse mais velho ou mais novo, a gente tem experiências de vida diferentes que na troca a gente se complementa, a gente cresce. E 70% do nosso desenvolvimento, ele vem por meio de colocar o bumbum na cadeira e trabalhar. Coloque em prática. É experiência, acerto e erro e ajuste e vai, não sei o quê. Contudo, todavia, porém, a gente vive um mundo de algoritmos. Todo mundo aqui teve a experiência de falar alguma coisa e zupt, aparece na rede social aquilo que eu acabei de falar. Uau. Falei de um vinho, apareceu. Olha lá, pega essa. Aparece, eu falei de uma roda de um carro que eu quero comprar, de repente aparece... Então, os algoritmos, eles são ferramentas constituídas ali para fazer com que ecoe aquilo que eu falei, ou seja, eu só ouço aquilo que eu quero ouvir. E a gente se desenvolve sempre em cima das mesmas ideias, em cima das mesmas coisas. A gente está vivendo em bolhas das mesmas coisas. E quando alguém fala alguma coisa diferente daquilo que eu ouço, eu quero o quê? Exterminar. Porque a minha ideia, a ideia de colonização, né, que a gente teve, do desenvolvimento armamentista da guerra, enfim, fez com que a gente tivesse a ideia de que a minha ideia, fez com que a gente tivesse a concepção de que a minha ideia ela é muito mais relevante, mais importante do que a tua. Então, eu devo vencer a tua ideia, porque senão eu não saio por cima. Quando que o contraditório, como meu cunhado tanto fala, a ideia contrária, ela é que me provoca e me faz crescer. Porque eu tenho 40 anos de vida profissional, eu tenho um ano repetido por 40 anos. A gente só cresce e se desenvolve à medida que a gente tem ideias contrárias que me provocam. O que o cara falou, o que ela falou, por mais que eu queira ganhar a discussão, porque é uma disputa, inconscientemente eu levo... Aquilo tem razão, aquilo me provoca, aquilo causa um sofrimento, eu vou estudar, eu vou ler e me torno melhor. Uma vez que o cérebro desenvolvido, ele não volta a ser mais o que era. Então, a importância do treinamento, tudo isso para responder a tua pergunta, a importância do treinamento é isso. Quando o outro fala, quando um líder se junta com o outro, quando consegue se expor, me provoca a pensar, eu estou me desenvolvendo, eu estou criando ideias diferentes que vão para além da minha bolha, que é o que alguns querem que a gente fique. Sim. Porque a polaridade, ela faz com que a gente só pense que o cérebro é um réptil. Uhum. É de ataque e de defesa, quando na verdade a gente tem que estar mais junto para construir a ponte, que é o E. Uhum. Não significa que não tenhamos de ter lados. A gente tem de ter lados e tem de ter posicionamentos, mas eu tenho que morrer defendendo o direito de você se posicionar. Porque é aí que a gente cresce como humanidade, sabe? Uau! Eu não sei se faz sentido isso com a pergunta. Se direito... Não, mas respondeu muito. Na verdade, a gente tem percebido, a percepção é muito clara na vida das empresas. As empresas estão passando essa dificuldade com profissionais, com parceiros de trabalho, né? Com falta de comprometimento. A falta de comprometimento ela veio muito forte pós-pandemia. E isso se atribui
pelo ou e não pelo e, né? Porque as pessoas elas estão fazendo escolhas e, na minha opinião, erradas, né? Por quê? Porque, não, eu vou lá, eu não vou trabalhar hoje porque eu tenho que ver meu filho, porque a vida diz que eu tenho que aproveitar agora. Mas depois, na hora de comprar uma comida, por exemplo, fica faltando porque não tem dinheiro. Depois reclama que não pode pagar as contas. Mas eu vou montar na minha casa a minha empresa. Aí não tem vida familiar, né? Porque daí você só trabalha. Não. Mas eu não consigo pagar aluguel. Se você não consegue pagar aluguel é porque você não trabalha, né? Então as pessoas, elas meio que estão perdidas. Qual é o caminho? Agora eu vou te perguntar um caminho, vou aproveitar para que você possa até falar de você mesmo, se quiser procurar o Cleverson, não sei se você dá esses cursos, as empresas podem contratar, assim como você está na CP lá hoje, né? Fica à vontade. Mas qual é o caminho que as pessoas têm que realmente entender? E outra, tem muita gente ali buscando qual o caminho de liderança que eu tenho que me desenvolver primeiro, né? O que eu tenho que fazer primeiro? Tem tanto desenvolvimento pessoal, de network, de empresário, que às vezes eles começam pelo topo da pirâmide, não pelo início, né? Eu quero me tornar um executivo de sucesso, mas não é um ser humano de sucesso. Então, qual é o caminho, Cleverson, como desenvolvimento? Legal. Se não existe uma receita de bolo, né, para toda essa complexidade que você disse aí, das pessoas tentarem se achar nesse mundão, enfim. Elas estão perdidas, na tua visão? Você que está na rua agora, de verdade, como é que tá? Você está na sala de aula com as pessoas hoje, né? Hoje, as pessoas estão te levando à necessidade. Como elas estão? Elas estão buscando estarem conectadas mais com elas mesmas. Tem um estudo feito com quase 470 executivos, perguntando qual a relevância que eles consideram o propósito na vida deles. 90% dos 470 executivos falam assim, o propósito é essencial na vida, é muito importante. Só que desses 90%, apenas 20% tinham um propósito em suas vidas. Então, muitas das vezes, as pessoas se perdem, se desconectam, ou só veem o trabalho apenas pelo trabalho, acordar, dormir e receber o dinheiro, né? No final do mês ou no início do mês, sem estar conectada com aquilo que elas querem deixar. Isso parece um tanto quanto romântico. Mas é se perguntar, o que na minha vida me incomoda? O que eu não tô... Olha, eu não tô legal. Tem exercício que a gente faz assim, sobre colocar num papel uma folha sulfite, deitado lá na horizontal, e separar em três colunas. A primeira delas, eu real. Colocar de 3 a 5 pontos que eu não tô satisfeito no meu eu real, meu eu hoje. Ser verdadeiro com você mesmo. Isso, coloca lá. É um exercício de autoconhecimento muito simples, mas com um grande impacto. Não estou satisfeito com o meu relacionamento com o meu companheiro, com a minha companheira. Não estou satisfeito com as entregas que eu estou fazendo no meu trabalho. Não me relaciono com fulano de tal, não gosto do meu gestor. Tá? E, sei lá, coloque 3, 4 pontos que não está satisfeito. O meu eu real. Na coluna do meio, deixa ainda, não escreva nada. E na terceira coluna, coloca o eu ideal. E fazer correlações. Se eu não estou bem com o meu companheiro, pensar nos aspectos, eu não tenho um dia de folga com ele, eu não almoço uma vez por mês com ele, coloca o meu eu ideal. O que eu gostaria? Eu gostaria de estar melhor com o meu companheiro e gostaria de estar almoçando com ele uma vez na semana, fazer tais atividades, ter um momento de lazer a sós com ele. Então, uma coluna de 3 a 5 aspectos, meu eu real, o meu eu ideal, aquilo que eu quero, e na coluna do meio todas as ações essas que eu possa fazer. Então, sentar, ter um papo reto com o meu companheiro ou com a minha companheira, não tá legal isso, eu não tô gostando disso, como é isso para você? Vamos estipular aqui um acordo entre nós? Tentar uma vez por mês comer um pastel na feira, um sábado de manhã. Ou se eu trabalho no sábado de manhã, no domingo, sábado à tarde, vou no passeio público, na feirinha que tem no passeio público, comer um sanduíche, comer pipoca. Ou dar pipoca aos macacos, como dizia Alcei. Então, ações simples, sabe? Não é buscar nenhuma técnica, não é buscar nenhuma inteligência artificial, por mais que possa nos ajudar, mas é pensar o que não está legal. E propor ações para que amanhã eu esteja melhor. Para que mude, né? Porque se a gente não fizer nada, Carlos, a gente vai... Cada dia que a gente segue e não faz nada,
tão mais longe, o meu eu ideal tá da gente. Olha, modéstia à parte eu falando, se for depender de feirinha, eu tô com a minha vida boa, com a minha família, porque eu tenho ido na quinta-feira, por anos, né, amor? Por anos a gente vai nas feirinhas, a gente faz coisas simples, mas só que torna um hábito, né? Você vai uma vez, É isso. você vai a outra, aí passa a fazer falta. E é o prazer, né? Não é muito bom, aquela Esse- coisa simples, né? Se falando em simples, até me arrepio em falar, nesse domingo passado, foi a primeira vez que eu e minha pequena fomos juntos desenvolver um trabalho voluntário. Olha, Cara, tá junto com a minha pequena, trabalhando e fazendo com que ela entenda a importância de se colocar a serviço da comunidade, a serviço dos outros, a minha conexão com ela catapultou, e foram coisas tão simples, cara, sabe? Foram e estão aí inúmeras oportunidades ao nosso entorno que nos ajudam e me ajuda a ser o melhor professor, porque eu faço conexões daquilo que eu vivi com ela em sala de aula. Então, quer dizer, ajuda a gente a se tornar melhor profissional, mais humano, mais compreensivo e não deixando de entregar as metas, de dar resultado, que é o que você falou, não é o ou, é o i. tá vendo só? Gente, olha só, deixa eu falar pra você, aproveitando, você que ligou agora e pegou aí sem querer o nosso podcast, já clica no aviãozinho e continua assistindo aqui, mas manda para todas as pessoas que precisam ter mais equilíbrio na vida, ter mais relação familiar de qualidade, porque tudo isso traz a sucesso também de trabalho, sucesso espiritual, sucesso emocional, ou seja, quando você tem sucesso familiar, espiritual e emocional, você tem sucesso completo na sua vida. Tudo para você, até o que dá errado, você vai perceber que para você é bom, né? Então, curte lá, ativa o sininho, porque toda vez que tiver um novo conteúdo, você vai estar sendo alertado para estar com a gente, tá bom? Porque aqui hoje, um bate-papo incrível com esse cara incrível, que é o Cleberson Chita. Aliás, Kleber, eu vou falar assim, eu já fiquei com um gostinho de quero mais, né? E quero dizer para você o seguinte, a Associação Comercial do Paraná hoje, nós temos bastante empresários, afiliados, que buscam sucesso profissional. Tá aí algo que nós vamos e podemos pensar e trazer você para poder falar mais sobre isso, porque as pessoas precisam conhecer, mas tem um monte de gente que faz, tem um monte de gente que fala, aí fica aquelas brincadeiras, todo mundo é treinador de alguma coisa, né? Porque também virou isto, né? E eu falo para você, treinar pessoas você não aprende na escola, você pode aprender as técnicas, mas colocar o emocional, a parte humana, né? Nós estamos falando de tecnologia, estamos falando de AI hoje, né? Mas nós precisamos, o ser humano está cheio de casca, aquele super-herói de pedra, né? Precisa quebrar isso e nós precisamos nos relacionar mais. É isso. O que o Cleberson hoje, Chita, professor, pai, apaixonado por desenvolver pessoas, falaria para quem está em casa agora, uma dica especial do nosso Empreendedores do Paraná? Olha, eu vou pegar como experiência essa jornada que a gente tem tido com a ACP. Nessa presidência, com o olhar também do Olívio Zotti e de todos os líderes que chegaram agora, o RH se preocupou em desenvolver um plano de lideranças, Isso é legal. desenvolvimento de líderes para os gestores. E antes de pensar em técnicas que fizessem com que as pessoas pudessem performar melhor, porque no final do dia é isso, é performar melhor para ter bons resultados pelos impactos que a organização causa na sociedade. Eles falaram assim, vamos trabalhar o desenvolvimento humano. E vai ao encontro disso que você está falando. E voltando à nossa trajetória inicial aqui do programa, eu me conectar a saber que antes do CNPJ ou desse crachá que a gente ocupa, independente do nosso cargo, existe uma pessoa. E outra ideia que eu quero trazer, que vai ao encontro disso, diz o seguinte, as necessidades, se não conscientizar, as necessidades da minha infância que não são conscientizadas, a gente projeta nas pessoas da equipe, nas organizações. Então, se eu fui sempre carente, nunca fui atendido na minha infância, essa carência, se não for conscientizada, eu vou jogar para a equipe. Se eu fui perfeccionista, meus pais me cobraram para que fosse perfeccionista, tal, não sei o quê. Eu vou ser perfeito com os outros, vou exigir demais. E não vai ter gente que me dê conta daquilo que eu espero. Então, assim, a gente é assim, a gente tem essa história, mas se eu não for consciente dessa história, eu projeto tudo aquilo que me falta ou me faltou na vida nas pessoas
das empresas, das organizações e da comunidade em si. Então, a importância de a gente perceber que o imperativo da liderança é o desenvolvimento do autoconhecimento. O imperativo da gestão e da liderança é o autoconhecimento. Eu saber os meus potenciais, mas saber identificar também os meus pontos de atenção, as minhas fragilidades, para que a gente possa ser melhor. Né? E para isso, técnicas de feedback, conversas olho no olho. Tem gestores que nunca sentaram no olho e dizer assim, cara, o que você falou e como você está posicionando está me gerando um gatilho que eu não estou me sentindo bem. Legal. O que você... São coisas... E é ter essas conversas difíceis. Isso se faz com desenvolvimento, com aprendizado e com abertura. Que legal. Cara, falar o quê? Eu vou falar para você, eu só tenho que falar para você o seguinte, nos siga nas redes sociais, siga esse cara incrível aqui, Cleberson Chita, o professor, ou você chama do jeito que você quiser, de acordo com o que você entendeu que ele passa para você, porque aqui eu vou falar o seguinte, gente, o importante é a gente viver esse momento, viver esse planeta Terra, esse palco da vida que você não tem ensaio, né? Você apenas se apresenta e aí você melhora atuando. E eu acho que se você quer viver melhor atuando, vai aprendendo, vai buscando conhecimento, autoconhecimento. E mais uma vez, eu quero fazer um convite bem especial para você. Você que não é ainda afiliado da Associação Comercial do Paraná, se afilie, traga a sua empresa para cá, se conecte com mais pessoas, como diz, sai da bolha, né? Coloca aqui na geral, sai da bolha, e é lógico que eu tenho certeza que você vai aliviar o processo, você vai crescer com maior facilidade, porque você vai pegar pessoas com experiência, com expertise, tanto no desenvolvimento pessoal, quanto outros profissionais na capacidade empresarial, e vai te ajudar a passar pelo processo de uma forma leve. Agora, você não pode deixar de passar o processo, mas passe certo, passe da forma correta. Associação Comercial do Paraná, Cleberson Chita, quero te agradecer mais uma vez. Como eu falei no começo, não tem como a gente falar desse assunto e esse assunto não dá vontade de ficar falando dele. Mas quero convidar mais vezes que o Empreendedores do Paraná é a sua casa, feito para você. E obrigado pelo carinho e por essas dicas que foram incríveis, né? Acho que foi bacana. O pessoal acho que em casa gostou. Gostaram? Gostaram, né? O pessoal aqui tá tudo aqui apaixonado já. Cléberson, obrigado mais uma vez, meu irmão. Que Deus abençoe o seu trabalho. Continue esse cara apaixonado, com sangue nos olhos, em ajudar pessoas. Estamos precisando disso, hein? Obrigado. Gente, mais uma vez, obrigado e vamos ao próximo episódio. Tem muita coisa vindo aí. E nos ajude a chegar lá em quem precisa ouvir o que a gente está falando. Tchau, gente. Tchau.